Para um homem, a deusa, além de ser a força da vida universal, é o seu próprio recluso self feminino, ou seja, a sua parte feminina. Ela incorpora todas as qualidades que a sociedade lhe ensina a não reconhecer em si mesmo. A sensibilidade, porque o homem não pode chorar, porque o homem tem que ser durão, porque o homem tem que ser isso, o homem tem que ser aquilo. A cultura coloca um peso muito grande em cima da masculinidade. O homem, ele precisa ser másculo. O homem tem que ter uma potência, tem que ser ali o provedor. Então é colocado, assim como é colocado um estigma no sexo feminino, é também colocado um estigma dentro do masculino. A conexão com a deusa para homens traz toda essa questão de você se reconectar com essas partes que foram tiradas de você pela própria sociedade. Trazer de volta a sua sensibilidade, conhecer a sua parte feminina. Não só para você conhecer a sua parte feminina, mas para você honrar as mulheres que você tem na tua vida. Então aqui ela tá falando que a deusa, ela incorpora o que existe na sociedade, idealizado como aquela mulher ensinado para homens, e fora disso, para além disso, as coisas que foram tidas como que os homens precisavam colocar no fundo do seu ser ali, amarrotar. Ela também é isso. Sua primeira experiência com a deusa pode, consequentemente, ser um tanto estereotipada. Ela será a amante cósmica, o ser que alimenta, o outro eternamente desejado, a musa, tudo aquilo que ele não é. Ou seja, a deusa, em primeiro momento, ela é tida, inclusive, como a mulher idealizada. E é muito parecido, inclusive, pessoal, com aquela identidade, né? Aquele conhecimento, inclusive, de Freud, né? Que fala que o homem se reconhece na mãe, que a primeira mulher que o homem se apaixona é a própria mãe. Para as mulheres, o próprio pai. Aqui a gente consegue ver muito claramente isso. Quando o homem entra em contato com a deusa, primeiramente, o que pode acontecer é essa idealização. E essa identificação com a deusa como uma mulher, uma amante cósmica, né? O ser que alimenta, o ser que é desejável. À medida que ele se torna um todo e se conscientiza de suas próprias qualidades femininas, sem precisar projetar isso em outra mulher, ela parece mudar, mostrando-lhe uma nova face, sempre segurando o espelho que reflete para ele aquilo que ainda é inalcançável. Ele pode persegui-la para sempre e ela o iludirá, mas através desta tentativa ele crescerá, até que também aprenda a encontrá-la dentro de si. Então, o homem, ele vai ficar nessa caça incessante durante muito tempo, até ele entender que a deusa não está fora, a deusa está dentro dele. Ele precisa encontrar essa parte feminina dentro dele também. A partir da prática e do contato com essa figura, com essa energia, ele passa a enxergar a deusa não somente como uma amante, uma mulher idealizada, mas como partes dele mesmo. E aí existe a evolução, aí existe o crescimento, a partir do momento que o homem vê o reconhecimento na figura feminina. Invocar a deusa é despertar a deusa que existe dentro de nós. É tornarmos-nos, durante um período, aquele aspecto da deusa que invocamos. E quando eu falo aqui, pessoal, de o homem se reconhecer na figura da deusa, para os homens héteros, não me entendam assim, mal. Você reconhecer a deusa em você não significa nada além de você reconhecer que existe em você uma parte feminina, onde você precisa olhar para suas emoções, onde você precisa olhar para como você trata as mulheres na sua vida, qual é a relação que você tem com essas mulheres. É sempre uma relação de interesse? É sempre uma relação de prazer? É sempre uma relação de exploração, seja ela sexual, seja ela porque essa mulher é mãe dos seus filhos, porque essa mulher é sua mãe, porque essa mulher é sua chefe ou sua subordinada? Como é a sua relação com mulheres na sua vida? Qual foi o contexto que você foi criado? Esse contexto, ele envolve a sacralidade e o respeito às mulheres da sua vida, às suas irmãs, à sua mãe, à sua tia, à sua avó, à sua esposa, namorada, amiga? Como você trata as mulheres da sua vida? Porque a partir do momento que a gente sabe como um homem trata as mulheres da vida dele, a gente percebe como é a relação com o feminino dentro dele.
Se um homem não trata uma mulher bem e vê essa mulher como uma fonte de prazer para ele, quer dizer que o feminino dele não está conectado com a essência da deusa de verdade. E ele precisa rever o próprio feminino. Existem aí curas e chagas que ele precisa trabalhar. Então, quando eu falo da conexão do homem com a deusa, do homem reconhecer essa potência feminina dentro dele, eu falo disso. Do homem saber reconhecer que existe uma contraparte feminina dentro dele mesmo, e que ele precisa não só fazer as pazes com essa força feminina interna, porque ele também foi criado dentro de uma sociedade castradora e limitadora, que ensinou ele, inclusive, a tratar as mulheres como ele trata hoje. Então precisa de um processo de evolução, autoconhecimento e crescimento interno para que ele ressignifique essa parte, para que ele possa se conectar e entender o papel feminino dentro da vida dele, na cabeça dele, como uma mulher o representa, como uma mulher, como ele pode construir essa relação de uma forma benéfica. Então ele precisa se reconectar com a mulher dentro dele e reconhecer primeiramente, sem preconceitos, sem pré-conceitos, que ele tem essa parte feminina. E a partir desse contato com a deusa interior, é que nós vamos perceber como é a relação deste homem com as mulheres de sua própria vida.